E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa explicação visual de hoje. Olha, eu quero mandar um abraço super especial e dar as boas-vindas à turma do 6º ano do Colégio Tiradentes lá de Uberaba. Preparamos esse material com carinho enorme para vocês, viu? Porque o que a gente vai ver aqui não é uma aulinha comum, não. É uma verdadeira fantástica jornada evolutiva através do tempo. Nós vamos rastrear a nossa própria história, desde o primeiríssimo instante do universo até o momento maravilhoso em que a vida encontrou um jeito de surgir no nosso planeta. E para a turma conseguir acompanhar perfeitamente, dá uma olhada no nosso roteiro. Vamos passar por 6 etapas. 1. A grande origem cósmica. 2. Elementos leves e o resfriamento. 3. A Terra quente primordial. 4. O oceano e a vida. 5. Tópicos importantes para estudar. E para fechar, 6. O desafio final da turma. Seção 1. A grande origem cósmica. O início de tudo. Então vamos mergulhar logo de cabeça nisso. O relógio da nossa história começa a bater há exatos 13,8 bilhões de anos. Sabe, muita gente imagina o Big Bang como uma explosão gigante de fogo no espaço, tipo cena de cinema, né? Mas a ciência mostra através das nossas fontes que foi algo muito mais fascinante. Não foi uma explosão no espaço, e sim uma expansão muito rápida e absurdamente quente do próprio espaço e do tempo. Tudo, mas absolutamente tudo que existe, começou a partir de um único pontinho infinitamente denso e quente. É o marco zero da nossa linha do tempo cósmica. Seção 2, elementos leves e o resfriamento. A formação da matéria. Vamos avançar um pouquinho e ver como as coisas se constroem. Conforme esse universo primitivo se expandia rapidamente, algo fundamental começou a acontecer. Ele começou a esfriar. Guardem muito bem essa palavra, turma. Resfriamento. O resfriamento é o verdadeiro motor de toda a evolução que a gente vai ver hoje. E por que esse primeiro resfriamento foi tão importante? Porque permitiu um negócio chamado nucleossíntese primordial. Nos primeiros minutos, ali depois do Big Bang, a temperatura baixou o suficiente para as partículas fundamentais se unirem e formarem os primeiros elementos químicos do universo, os mais levinhos de todos, o hidrogênio e o hélio. E olha que loucura, esses dois elementos leves compõem cerca de 98% de todo o universo até hoje. Eles foram os tijolinhos de construção originais de tudo. Sem esse hidrogênio lá do começo, a gente não teria as estrelas e muito menos a água que compõe o nosso corpo. Seção 3, a Terra quente primordial, o éon radiano. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo. Avançamos bilhões de anos, chegando a cerca de 4,56 bilhões de anos atrás. O universo já formou galáxias e estrelas, e o nosso foco agora vai para a formação caótica do nosso sistema solar e do nosso próprio planeta. E esse ilustra de forma brilhante o cenário inicial da Terra. Esse é o éon Hadeano. O nome vem de Hades, o deus grego do submundo. E bom, não é por acaso, né? A Terra não tinha nada a ver com esse paraíso azul que a gente conhece. Era um lugar desolador, tomando pancada de asteroide o tempo todo. A ciência aponta que o impacto gigantesco com um asteroide chamado Theia não só ajudou a criar a nossa Lua, como também jogou a temperatura da Terra para impressionantes 2.000 graus Celsius. O planeta era literalmente uma bola de magma fumegante e rocha derretida. Seção 4. O oceano e a vida. O resfriamento e a água. Fica bem óbvio que a vida não ia conseguir existir numa bola de magma a 2.000 graus, certo? Então, como saímos daquele inferno para o mundo habitável de hoje? Entramos na próxima grande fase da evolução terrestre, um resfriamento drástico e muito prolongado. O que é super interessante é ver essa transformação física acontecendo. Ao longo de centenas de milhões de anos, o fluxo de calor que vinha do interior da Terra foi diminuindo. Isso permitiu duas coisas completamente vitais. Primeiro, aquela camada externa de rocha derretida finalmente se solidificou, criando a nossa crosta terrestre. Segundo, a atmosfera, que era uma névoa densa e pesada de vapor de água vulcânico e dióxido de carbono, também esfriou. Quando a temperatura caiu o suficiente, aquele vapor condensou. E o resultado? Um dilúvio colossal. Chuvas torrenciais caíram sobre a rocha recém-solidificada, enchendo as partes mais fundas e formando os oceanos primordiais. O ponto crucial aqui é, a vida não pipocou do nada num passe de mágica. Ela foi o resultado de uma longa evolução química. Esses primeiros oceanos ainda eram super quentes, com temperaturas entre 80 e 110 graus Celsius. E foi exatamente aí, nesse caldeirão líquido quente, cheio de compostos, que foram trazidos até por meteoritos, que começou a tal da química pré-biótica. Reações entre aminoácidos e outras moléculas começaram a rolar, dando origem aos primeiros organismos vivos.
bactérias casca-grossa extremamente resistentes ao calor, conhecidas como hipertermofílicos. A evolução do universo inteiro trabalhou sem parar para criar esse ambiente. Vamos recapitular essa relação maravilhosa de causa e efeito aqui na nossa linha do tempo. Olha só, a expansão lá no início cria o resfriamento. O resfriamento permite que a matéria forme o sistema solar e a Terra. Essa Terra super quente esfria, o que faz o vapor virar água líquida. E essa água líquida nos oceanos é o que permite o surgimento da vida. É uma sequência lógica perfeitinha e inquebrável. E quando a gente olha para a imensidão dessa escala geológica com base no nosso material-fonte, percebe que todo esse processo levou bilhões de anos. Para colocar isso numa perspectiva mais fácil, se a gente espremesse toda a história da Terra num calendário de um ano, a história da humanidade inteira ia cabeçar na última fração de segundo do último dia. Nós somos um resultado super recente de um processo muito, mas muito antigo. Seção 5. Tópicos importantes para estudar. Um resumo para anotar. Atenção especial para a turma do 6º ano do Colégio Tiradentes. Peguem aí os cadernos e as canetas. Chegou a hora de anotar os pontos-chave que a gente viu na nossa análise para ajudar nos estudos de vocês. Bora para o resumo de ouro para deixar no caderno. Primeiro, o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos, que, lembrem bem, não foi uma explosão, mas uma expansão rápida. Segundo, a formação dos elementos químicos leves logo depois, focando no hidrogênio e no hélio. Mais para frente, o nosso éon adeono, quando a Terra era uma bola de fogo a 2.000 graus. Aí vem a etapa salvadora do resfriamento, que criou a crosta e condensou a água. E, por fim, os oceanos e a vida. A água da chuva acumulada gerou as condições certinhas para as reações químicas das primeiras bactérias. Tudo isso é pura evolução cronológica, gente. Seção 6. Desafio final da turma. Teste seus conhecimentos. Cadernos fechados agora, hein? É hora de colocar o cérebro para funcionar e testar o que a gente acabou de aprender nessa viagem visual incrível. Vamos para uma questão objetiva rapidinho. A pergunta é bem direta. Qual evento físico foi fundamental para permitir a formação do oceano primordial na Terra? O segredo aqui é lembrar da relação entre o vapor, a temperatura e a água líquida que a gente bateu tanto na tecla ao longo da explicação. E aqui estão as alternativas. Letra A, o aquecimento da superfície a 2.000 graus Celsius. Letra B, o resfriamento da crosta e da atmosfera. Letra C, a formação de hidrogênio no Big Bang. Ou letra D, o impacto do asteroide Theia. Vou dar uns segundinhos para pensarem. Qual dessas opções criou a condição exata para termos oceanos? E vamos conferir as respostas. A alternativa A está incorreta, porque aquele calor extremo não deixava a água ficar no estado líquido, era só vapor. A alternativa C também está incorreta. O hidrogênio se formou sim no Big Bang, mas isso foi bilhões de anos antes de sequer existir uma Terra. A alternativa D está incorreta, porque o impacto de Theia, embora tenha ajudado a formar a Lua, deixou o planeta ainda mais quente. Então, claro, a correta é a alternativa B. Foi o grande resfriamento do planeta que permitiu que as nuvens de vapor se transformassem nas chuvas que encheram nossos oceanos. E para a gente encerrar com chave de ouro, fica essa reflexão. Cada átomo de hidrogênio na água do nosso próprio corpo foi forjado naqueles primeiros instantes logo depois do Big Bang. Nós não estamos só no universo. O universo inteiro, com toda a sua evolução maravilhosa, está dentro da gente. Tem como não se apaixonar por tentar descobrir sempre mais? Um excelente estudo para a turma e até a nossa próxima explicação.